E o Brasil segue conquistando novos mercados. A Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comunicou a abertura do mercado do México para a carne suína brasileira. Frigoríficos do estado de Santa Catarina foram habilitados para exportar a proteína. O estado era a única região brasileira reconhecida como livre de febre aftosa sem vacinação à época do pedido dessa solicitação. Atualmente, o México é um dos 3 principais destinos das exportações globais de carne suína, com volumes próximos a 1 milhão de toneladas, ficando atrás apenas da China e do Japão. A abertura do México foi celebrada pela Associação Brasileira de Proteína Animal. E a gente vai falar sobre esse assunto agora, conversando com Luiz Renato Rua, diretor de mercados da BPA. Muito bom dia para você, Rua. Obrigada por ter vindo dessa vez presencialmente participar do nosso programa. Bom dia, Júlia. Sempre um prazer falar contigo, dessa vez presencialmente, dar um bom dia também a todos os amigos e amigas do Ligados Integrados. Dessa vez aqui no nosso estúdio. Vamos lá então, Rua. Vamos entender o que é que isso significa para o nosso mercado. O México já era um comprador da nossa carne de frango, né? Por que só agora eles vão comprar a nossa carne suína? Quais são as novidades agora? Olha, isso foi um trabalho intenso e que levou aí praticamente 15 anos de negociações. Naturalmente haviam interesses divergentes, contrários a essa abertura de alguma forma, tanto lá por parte dos produtores locais mexicanos, como também por parte de outros competidores internacionais que exportam lá para o México. Isso naturalmente fez com que as negociações levassem o seu tempo, mas foi um trabalho de excelência conduzido pelo Ministério da Agricultura, com apoio dos Ministérios das Relações Exteriores, Ministério da Economia, também a nossa embaixada lá na Cidade do México, a Dida Agrícola do Brasil, que fez um trabalho fantástico para que a gente pudesse ter, de fato, essa abertura que é muito comemorada pelo setor, porque de fato traz aí um bom alento num ano muito complicado para a suinocultura. Qual é o cenário que a gente encontra nesse momento? Porque o México também é um produtor exportador de carne suína, né? Por que eles vão comprar a nossa carne agora? E compram também dos Estados Unidos, né, que é um grande produtor exportador. Por que a nossa carne nesse momento? Olha, o México é o terceiro maior importador global de carne suína. Basicamente, 13% do que é transacionado no mundo de carne suína é vendido para o México. E grande parte desse volume, são mais de 1 milhão de toneladas, 1.250.000 toneladas, a expectativa que o México deve comprar nesse ano de 2022 e também 2023, 85% desse volume vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram problemas esse ano, referente ali a custos de produção também bastante altos, e isso fez com que o preço da carne suína exportada pelos Estados Unidos para o México aumentasse bastante, até o preço da própria produção local no México aumentasse bastante. O México, de fato, vive um período inflacionário, assim como outras nações do mundo, e naturalmente aí o Brasil, como um provedor, aparece então como um provedor seguro, estável, que pode, de fato, oferecer essa carne suína lá para o México a partir desse mês. Nós tivemos outras habilitações ao longo desse ano, né? E hoje nós somos o 4º maior exportador, me corrija se eu estiver errado, o 4º maior exportador de carne suína do mundo. Isso nos torna ainda mais competitivos? Sem dúvida. O México, como eu gosto de dizer, era um sonho antigo do setor. A gente também teve outro sonho antigo conquistado nesse ano, que foi o mercado do Canadá. Então, pouco a pouco, a gente vai conseguindo, de fato, chegar a um número expressivo de mercados, e mercados que, de fato, são mercados bons pagadores, né? Mercados que pagam preços melhores do que a maior parte dos mercados. Então, estar hoje presente no México, naturalmente, vai ajudar na nossa competitividade. Como eu falei, um mercado que importa 1.200.000 toneladas, se a gente pegar uma pequena parcela disso, já é um volume bastante considerável, né? Então, o Brasil, de alguma forma, tem boas condições a partir dessa abertura, que de fato é a maior abertura que nós temos desde a abertura da China. Então, de fato, é uma abertura para ser celebrada pelo nosso setor. É para quando começam essas exportações? A gente também falou que Santa Catarina, no momento dessa solicitação, era o único estado habilitado para exportar essa carne suína por conta do status de estado livre de febre aftosa sem vacinação. A gente deve ter outros estados aí habilitados para exportar para o México em breve. Para quando começam essas exportações? Olha, agora depende dos comerciais, né, das empresas fazerem ali os contatos. Naturalmente, a gente já conhece os mexicanos, como você bem disse, a gente já exporta carne de frango para lá há um bom tempo. Então, eu acho que agora é uma questão de timing comercial aí entre as nossas empresas exportadoras, e a gente continua trabalhando. É importante esse ponto que você toca, Júlia. A gente continua trabalhando para que o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul também possam ter as suas unidades habilitadas. Essa foi uma decisão mexicana nesse primeiro momento, mas eu tenho certeza que agora iniciando-se de alguma forma as nossas
exportações a partir de Santa Catarina, eles vão ver que de fato também vão precisar de outros estados e aí o Paraná e o Rio Grande do Sul já vão estar prontos para que a gente possa enviar produtos daí também. Ao longo do ano a gente também falou sobre exportações para a República Dominicana. Eu queria que você nos atualizasse sobre esse assunto. Olha, em relação à República Dominicana, basicamente a gente teve aí alguns entraves de ordem burocrática, o processo segue avançando, né? Está numa fase aí de uma vinda de uma missão sanitária para confirmar essa abertura de mercado da República Dominicana. Então a gente espera que no curtíssimo prazo possa vir essa missão e a gente também possa celebrar aí de fato a abertura desse mercado, mais um destino importante também para a nossa carne suína. Bom, a gente está falando de carne suína, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou aproveitar a sua vinda aqui hoje para falar de um assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Copa do Mundo no Catar, e a gente é um grande exportador de frango halal, de carne de frango halal, para o Catar. Como é que estão as exportações nesse momento? Estão aquecidas por conta da... Nesse momento não, já foram exportadas, né? Mas aquecidas, acredito. Sem dúvida. Nesse ano, Júlia, a gente aumentou 40% as nossas exportações para o Catar. É importante a gente lembrar que o Catar é um país de 3 milhões de habitantes e que deve receber aí 1 milhão e meio de turistas que vão acompanhar, que já estão lá no Catar acompanhando os Jogos do Mundial. E o Catar é um importante parceiro histórico do Brasil. A gente, como a BPA, está fazendo uma ação bastante forte lá com alguns painéis, são 28 painéis, nos quais a gente tem mostrado para aqueles consumidores do Catar e também para todos esses turistas que vão visitar o país nesse momento, que a carne de frango brasileira é uma carne saudável, uma carne que chega, e lá no Catar, para você ter uma ideia, 70% do frango que é consumido no Catar é frango brasileiro. Então isso nos dá orgulho e a gente fez questão de levar esse tipo de informação lá para todo mundo que está visitando o Catar nesse período do Mundial. Legal. Agora, quando a gente fala em avicultura, a gente tem que lembrar que nós também exportamos genética, né? Vocês da BPA divulgaram algumas atualizações sobre as nossas exportações de genética. Eu gostaria que você nos atualizasse também. Olha, as exportações de genética em valor têm aumentado. Em relação a volume, a gente tem ficado praticamente estável, mas o que é importante dessa questão da genética é que o Brasil, no momento que o mundo vive crises sanitárias, como é o caso da influenza aviária em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, lá na Ásia, várias partes do mundo com influenza aviária, o Brasil segue sendo um país livre de influenza aviária, nunca tivemos essa enfermidade aqui no nosso país, então naturalmente a nossa genética passa a ser ainda mais valorizada simplesmente pelo fato de a gente ter esse status sanitário de excelência que a gente tem. E a gente também está conquistando números expressivos em relação à exportação de ovos do Brasil, né? Sem dúvida, a gente tem um aumento nesse ano na casa aí de próximo de 10% em relação às nossas exportações. Devemos chegar próximo a 1% daquilo que é produzido. Pela primeira vez, devemos chegar muito próximo a 1% do total da nossa produção sendo exportada. Então, isso é um alento e mostra que o setor de ovos também tem buscado alternativas num ano bastante complicado para a nossa avicultura, seja de corte, de postura ou mesmo a nossa suinocultura, que nós tivemos custos expressivos de produção e que agora a gente começa a ver essas luzes no fim do túnel com alguns mercados novos abertos, com uma situação de mercado um pouco melhor do que a gente vivenciou, especialmente no primeiro semestre. Pois é, um ano bastante desafiador, como você falou, custos de produção em alta. A gente tem também uma guerra acontecendo. Antes, até o começo do ano passado, a gente falava de um desafio chamado coronavírus. Agora a gente tem outros desafios aí se desenhando. Mas, enfim, a gente está caminhando para o final do ano. É claro que eu espero que você volte aqui até antes do ano acabar, mas eu já vou te perguntar. Como é que a gente deve fechar esse ano em relação às exportações de aves e suínos? No mercado de suínos a gente não deve bater um novo recorde, né? Olha, a gente deve ficar muito próximo, viu, no suíno, viu, Júlia? A gente começou o ano com números menores em relação, a gente tinha uma média de 80 mil toneladas por mês. E agora, nesses últimos meses, nos últimos 4 meses, a gente vem já com uma média de 105 mil toneladas. Essa deve ser a tônica também para os fechamentos agora de novembro e dezembro. Então, tudo isso faz com que a gente deve chegar aí no número, se não bater um novo recorde, mas muito próximo do número que foi do recorde do ano passado, que foi 1.137.000 toneladas. Já no caso de carne de aves, aí sim, temos basicamente a confirmação de um novo recorde esse ano nas exportações. Devemos chegar muito próximo das 5 milhões de toneladas exportadas, mas sempre lembrando, o nosso consumidor interno aqui não fica desguarnecido porque a gente continua ofertando basicamente a mesma quantidade de carne de aves aqui para o nosso consumidor, mas sim as exportações, como você falou, guerra, depois crise de custos de produção, crises sanitárias, tudo isso faz com que o Brasil seja sempre lembrado e chamado nesses momentos, porque de fato é um país que consegue prover em escala e com uma qualidade que a gente sabe que é muito boa, né?
É isso, são números para a gente celebrar, né? Rua, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje presencialmente, por todas as atualizações. Eu espero que você volte aqui muitas outras vezes, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo e com toda a tua audiência. Obrigada.